6. Se você não soubesse disso, não ia passar no vestibular, no Enem. Gênesis capítulo 6. Eu quero falar sobre um homem esquisito. Esquisito. Noé era um homem muito esquisito, não era? Para o meio em que ele vivia, ele era um homem muito esquisito. A gente olha Noé com outros olhos, mas com certeza Noé, para os seus amigos naquela época, era um homem muito estranho, muito diferente da sociedade daquela época. Eu queria analisar um pouquinho isso com você, da postura de Noé, da postura de seu pai, em relação à sociedade daquela época, e aplicar isso nos nossos dias. Capítulo 6 do livro de Gênesis, versículos de 1 a 9. O título aqui da NVI diz: a corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins gigantes na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Eu creio que Deus poderia falar isso para nós, para a nossa sociedade do século 21, hoje. Eu vou repetir o versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Versículo 6. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isto cortou-lhe o coração. 7. Disse o Senhor: eu farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves dos céus. Arrependo-me de havê-los feitos. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E o versículo 9, para completar esse trecho, diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Amém? Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar para meditar nesses versículos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela vida de Noé, que serve para a gente hoje como um espelho, como um reflexo, e que nós podemos olhar e tirar lições preciosas. Que nós hoje possamos ter a simplicidade de aprender com Noé, de aprender com os teus servos, de aprender com a tua voz naquela época e que ecoa ainda hoje. Ajuda-nos, Senhor, a apreender, a guardar os ensinamentos que nós vamos tirar hoje aqui a partir desse texto. Em nome de Jesus, que o povo de Deus diga amém. Amém. Irmãos, Noé, diz esse último versículo, eu queria frisá-lo com você. Está aqui, versículo 9. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ou seja, Noé era íntegro, era justo e estava entre as pessoas que não eram íntegras, que não eram justas. Noé era uma exceção. Noé era alguém diferente. No meio de um monte de gente contaminada, Noé era alguém que não estava contaminado. Era alguém que tinha uma vida diferente. E por que ele tinha essa vida diferente? O próprio versículo nos dá a resposta. Continuando, diz assim: ele andava com Deus. Quem anda com Deus é diferente. Amém, amados? Quem anda com Deus
é diferente. Pode andar com Deus no meio de uma andança cheia de pessoas que não andam com Deus, mas essa pessoa que anda com Deus, ela vai ser diferente e vai fazer a diferença no meio das pessoas que não andam com Deus. Nós vivemos numa sociedade muito parecida com a sociedade na qual Noé era inserido, na qual Noé vivia. Nós vivemos uma sociedade bem parecida. Uma sociedade corrupta nos seus valores, uma sociedade que começou a ter o sexo como a sua idolatria, como o seu maior alvo, o prazer sexual, o hedonismo. Uma sociedade onde ser certo era ser um ET, era ser uma pessoa além do normal. Uma sociedade onde homens se deitavam com homens, mulheres se deitavam com mulheres. Uma sociedade de Sodoma e Gomorra, você deve conhecer essa história. Uma sociedade totalmente corrompida nos seus valores. E hoje não é diferente. Nós vivemos numa sociedade totalmente corrompida nos seus valores. Você certamente vive num ambiente de trabalho aonde se fala em promiscuidade, aonde se fala em ofensas, aonde um tenta puxar o tapete do outro. É raro um ambiente de trabalho não apresentar isso. Nós vivemos numa sociedade em que se vai para a escola e se aprendem coisas que prestam, que valem a pena, mas que se aprendem muitas coisas, talvez até mais coisas que não prestam do que as que prestam. Nós vivemos numa sociedade invertida. E Noé vivia numa sociedade bem parecida com a nossa, talvez menos perigosa do que a nossa, talvez. Talvez Noé não vivesse numa sociedade tão ruim quanto a nossa. Talvez Noé tenha visto muitas distorções do plano de Deus, mas talvez hoje existam mais distorções ainda. Não sei se você sabe, mas só para te dar um parâmetro, o Rio de Janeiro, ele é conhecido, ele foi divulgado pelo governo, e ele é conhecido lá fora como o primeiro lugar de destino gay, para o turismo gay. O Rio de Janeiro é a capital mundial do turismo gay. E isso foi incentivado pelo governo da prefeitura, pela entidade da prefeitura ligada ao turismo. Isso foi investigado. Se você for buscar, existem vídeos de divulgação lá fora para que o Rio de Janeiro se tornasse o principal destino gay, e hoje é o principal destino gay. E se fala isso com orgulho, não é? Algumas pessoas falam isso com orgulho. Eu creio que Deus não tem orgulho disso. Eu creio que eu também não tenho nenhum orgulho disso. Só para você ter uma ideia do que acontece. Agora, recentemente, não sei se você acompanhou nos noticiários, isso foi feito escaladamente, em partes. Foi presa uma quadrilha de prostitutas que davam o golpe Boa Noite Cinderela em, entre aspas, clientes, geralmente clientes estrangeiros, que quando chegavam no seu destino, que percebiam que tinham tido seus cartões de crédito roubados, passados de forma indevida. E isso faz parte de um contexto em que o Rio de Janeiro também é uma capital do turismo sexual. Estrangeiros vêm para cá por causa do turismo sexual, assim como também em algumas cidades do Nordeste, também com crianças sendo oferecidas como prostitutas. O Brasil está assim, se oferecendo como um local de prostituição. Enfim, uma sociedade totalmente distorcida, uma sociedade totalmente atingida pelas distorções que Satanás coloca, mas que as pessoas permitem. E eu queria falar sobre homens e mulheres consagrados. Homens e mulheres consagrados são aqueles homens e mulheres separados. São pessoas que estão num ambiente, mas que não são contamináveis pelo ambiente. São pessoas que convivem com o errado, mas que não são atingidas pelo errado, que não passam a fazer as atitudes erradas. Muitas vezes, pelo contrário, fazem a diferença, se contrapõem, são alvos de avaliação
se aquilo que está errado vale a pena ou não, diante de uma vida que não se verga ao errado, que não se verga à deformidade. E neste contexto, Noé era um homem consagrado a Deus. Assim como eu creio que aqui hoje existam pessoas consagradas a Deus, pessoas que não se aliam ao que está errado. Alguém aqui essa manhã diga amém. Amém. É uma luta, mas vale a pena. Noé era um desses, consagrados, separados. Noé era um homem que, como você e eu também, não se conformava com o que acontecia ao seu redor. Ele não desistia, ele não deixava as armas que ele tinha de lado. Só que Noé não era o único. Noé, na verdade, era uma consequência do seu pai, chamado Lameque. Lameque era um homem descontente com a sua geração. Lameque era um homem inconformado com a sua geração. E da geração de Lameque, do coração de Lameque, do pensamento do pai de Noé, nasceu Noé, um homem também inconformado com a sua geração. E homens que são inconformados com o que veio, inconformados com a sua geração, fazem diferença no meio da geração onde vivem. Imagine você se Noé e se Lameque se conformassem com a situação ao seu redor. Nada mudaria, amados. Deus não faria, através de Noé, os planos que Deus tinha. Poderia até chamar outra pessoa, mas não através de Noé. Deus quer usar pessoas que não se conformam com a sua geração, que não se conformam com o que estão vendo ao seu redor. Lameque era um pai que aguardava o cumprimento das promessas de Deus. Lameque aguardava as promessas de Deus e deu ao filho o nome de Noé. Noé significa descanso. Noé significa consolo. Consolo para o coração do pai, chamado Lameque. Significa uma esperança de Lameque em ver as coisas mudadas. Irmãos, irmãs, nós estamos vivendo uma época em que há uma preocupação muito grande com a natureza. E realmente é necessária essa preocupação com a natureza. É necessária a preocupação com a reserva de água. É necessária a preocupação com a reserva biológica dos animais. É necessária a preocupação com a reserva das plantas, das florestas tropicais. O Brasil é o maior pulmão do mundo. A floresta amazônica é o pulmão do mundo. Isso tudo é muito necessário. Mas e as reservas morais? E as reservas humanas? E as reservas que velam por um relacionamento humano que não se destrua mutuamente, em que um não destrua o outro, em que o pecado não destrua a cada um. É preciso ter uma noção de preservação, mas inclusive ter uma noção de preservação da nossa vida, da nossa família, do nosso futuro, dos nossos herdeiros. Irmãos e irmãs, a sociedade hoje já está muito corrompida, já está muito difícil de se viver. Como viverão os nossos netos? Como viverão os nossos bisnetos se Jesus não voltar antes? Em que meio? Como é que será a família deles? Como é que será o relacionamento pais e filhos? Como é que serão as doenças da geração de daqui a 40 anos, de daqui a 80 anos, se Jesus não voltar antes? Como será? Lameque era um homem preocupado com a sua geração, e ele tinha expectativas de que algo acontecesse. E nós precisamos ter expectativas de que algo aconteça. Jesus está vivo e Ele vela pelos seus justos. E se você é um justo, diga um aleluia aí, meu irmão. O Senhor está vivo. O Senhor está vendo. O Senhor está velando pela sua vida. O Senhor está velando pela vida da nossa casa. O Senhor está velando pelo nosso futuro. Agora é preciso que nós estejamos na presença dEle, como Noé estava.
Noé estava junto com seus amigos, junto com seus vizinhos, vendo que a família de cá estava totalmente errada, vendo que a família de lá estava totalmente enrolada, vendo que cada um queria o mal do outro, mas Noé continuava sendo um homem justo e íntegro, assim como nós precisamos ser diferentes do que vemos lá fora e continuarmos a ser justos e íntegros. Quer viver bem? Não se compare a ninguém, se compare ao Senhor. Seja justo e íntegro, e o Senhor te honrará. Você crê nisso aí? Diga um amém bem forte, meu amado. Noé andava na contramão da sua geração. Na contramão da sua geração. Algumas coisas que mostram essa contramão. Primeiro, Noé é chamado de justo e reto. No meio de uma geração torta e corrompida, se acha alguém justo e reto. As pessoas lá fora estão precisando achar pessoas justas e retas. Noé, para uns, se tornou um tolo, mas para outros era um referencial. E sempre vai ser assim. Sempre que você quiser viver uma vida santa, uma vida saudável, uma vida na obediência do Senhor, alguns vão achar você um tolo, um idiota, um fundamentalista religioso. Outros vão achar você uma pessoa a ser seguida, uma pessoa a ser admirada, uma pessoa a ser apontada como exceção boa, uma exceção boa, a regra geral que é de contaminação. Sobretudo, irmãos, além do que o grupo A ou que o grupo B opine sobre a sua vida e sobre a minha vida, o Senhor que criou a gente, o Senhor que me criou, que te criou, o Senhor que renovou vida esta manhã sobre a tua vida, amém? As misericórdias dele se renovaram sobre você esta manhã? Pois é, esse Deus vai olhar para você e vai dizer assim: aqui está um homem, uma mulher justa e íntegra na minha presença. Aqui está alguém com quem eu posso contar. Aqui está alguém que não foi seduzido pelos prazeres temporais deste mundo. O Senhor olha para nós com um olhar de quem o aprova, de quem aprova, mesmo que a maioria te desaprove. O Senhor te aprova. Amém, amados? Ele te dá uma palavra de aprovação. Segunda característica de Noé, que o torna uma pessoa na contramão da sua geração, é que esse homem era um pregador da justiça. Noé era um pregador da justiça. Vá comigo à segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 2 Pedro 2, 5. Falando sobre Deus, Deus, não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio. O povo era ímpio. Mas o que, amados? Mas preservou Noé. E como é que o texto bíblico chama Noé? Pregador da justiça. E mais também o que? 7 pessoas, que eram de que família? Da família de Noé. A Bíblia chama Noé de pregador da justiça. Sabe o que significa isso? Que Noé anunciou que a justiça de Deus viria. Que Noé manteve os seus procedimentos como um homem justo e íntegro, mesmo que os outros não o fizessem. Mas Noé não se deixou contaminar. Que Noé, em cada tábua que ele pregava na arca, ele anunciava que Deus iria executar a sua justiça.
que homens justos e íntegros sempre acabam com a sua vida, com as suas atitudes, com a sua fala, com as suas decisões, sempre acabam por demonstrar que Jesus está vivo e que Ele voltará para executar a sua justiça. Eu fico olhando algumas pessoas na televisão quando sofrem um dano na família, e eu entendo esse tipo de fala, não estou aqui necessariamente criticando a emoção das pessoas, aquele momento das pessoas, eu entendo aquele momento das pessoas, mas de vez em quando eu vejo um noticiário onde fulano foi baleado, ou fulano foi assassinado, e então a reportagem diz que acham que o suspeito é fulano de tal. E logo depois vão entrevistar a família, um familiar. E o familiar olha para a câmera e fala assim: eu quero justiça. Eu quero justiça. Na verdade, amados, alguns tipos de justiça que nós executamos, que nós queremos, não são exatamente justas. São frutos de sentimento de vingança. Na verdade, o que algumas pessoas falam de querer justiça, elas na verdade estão expressando um desejo de compensação, de vingança. Até porque não se tem certeza que é efetivamente fulano de tal que assassinou cicrano de tal. Até porque não se tem exatamente ainda certeza que a bala saiu do fuzil da polícia ou saiu do fuzil do bandido. Não se tem uma noção exata de quem fez, para então poder se cobrar justiça. O que aquelas pessoas querem, na verdade, é que algum tipo de atitude seja tomada para minimizar a sua perda, minimizar a sua dor. Eu estou falando isso porque a justiça de Deus é totalmente diferente desse tipo de justiça. Deus não é um Deus vingativo, e muito menos vingador. Deus executa uma justiça justa. Eu estou fazendo a redundância propositadamente. Deus executa uma justiça justa. Todos os seus preceitos, suas orientações, o que pode, o que não pode, estão contidas neste livro. O Senhor deixou a Bíblia para a humanidade exatamente para que o homem conhecesse sempre o mesmo perfil de Deus. Pare para analisar que há 500 anos atrás, no exemplar da primeira Bíblia, o conteúdo teológico, o conteúdo dogmático, o conteúdo de orientação comportamental da primeira Bíblia é exatamente o mesmo conteúdo comportamental da Bíblia que você tem nas suas mãos. Ou seja, o que Deus condenava quando Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia é exatamente a mesma coisa do que Deus ainda condena hoje, e é exatamente a mesma coisa do que Deus ainda vai condenar daqui a 500 anos, se Jesus não voltar antes. Deus é justiça, e é justiça plena, justiça firme, não é justiça variável, não é um sentimento de vingança, nem de adequação à modernidade ou à pós-modernidade. Deus tem o seu cronos, Deus tem o seu kairós, Deus tem o seu tempo, e Ele rege as leis em função do que Ele pensa, do que Ele quer. A justiça não é apontado como um homem justo, não é segundo os parâmetros humanos, mas é segundo os parâmetros divinos. E eu e você precisamos ser apontados como justos perante os padrões divinos. E se esse é a tua busca, diga um amém aí, meus amados. Então Noé era um pregador da justiça, dizendo como se comportar, dizendo quais eram os valores corretos, e dizendo que a consequência viria. E a consequência vem, meus amados. A consequência para pessoas que frequentam a igreja ou não,
mas que se deixam seduzir por coisas contrárias à vontade de Deus, a consequência vem. Ser um pregador da justiça como Noé, ser um profeta da justiça como foi João Batista, é colocar a cabeça em risco. Hoje, a igreja brasileira cada vez tem menos profetas, cada vez tem menos pessoas dispostas a dizer não ao que está errado na sociedade, porque isso custa um preço, não é politicamente correto, não traz vantagens financeiras, não é agradável perante os outros, mas é necessário. É necessário que você não se adeque ao que você está vendo de errado ao seu redor. É necessário que você seja uma pessoa justa e íntegra no meio social aonde você é colocado. É necessário que você faça a diferença em nome de Jesus e mostre que é possível viver uma vida consagrada por causa da presença do Senhor na sua vida. Se você entende isso aí, dê um glória a Deus, meu amado. Deus quer pessoas consagradas, Deus quer usar pessoas consagradas. É um pregador da justiça. Ele denunciava pecados. Que pecados Noé denunciava? Os pactos feitos entre a descendência de Sete e de Caim. Uma união física que levou à degeneração espiritual. E isso era injusto. A degeneração espiritual causada por uniões erradas. Nós hoje vemos várias uniões que são erradas. Não estou falando de casamentos, não. Eu estou falando de uniões de sincretinismo. Tem a ver com cretinismo, com sincretismo. Uniões espirituais, uniões de pactos espirituais, união de liturgias espirituais. O Ademir falou que o pastor Gilmar estava falando sobre a igreja inclusiva, que cada vez mais vão aparecer vertentes nessa área, igrejas com pastores gays que fazem apologia à união gay, à união homossexual. Esse é um dos problemas? Tem outros problemas? Muitos outros. Na semana retrasada, eu vi um vídeo de um cidadão, um pastor, lá de Manaus, que já se declara patriarca das nações. Ele se declara patriarca no mesmo nível de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só para você ter uma ideia da lambança do sujeito. Ele é apóstolo e se declarou patriarca no mesmo nível de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí, ele estava falando, não sei se era verdade o pretexto ou não, mas ele estava falando que certa vez uma criança o abordou e falou assim: apóstolo, qual é o título que vem depois de apóstolo? Aí a criança continuou falando: será que é o de pré-arcanjo? E aí ele falou: tem esse vídeo, se você quiser eu te mando. Ele falou: sim, o próximo título é o de arcanjo, porque nós já somos pré-arcanjos. Heresia em cima de heresia. Contaminações espirituais. Você olha para um lado e você vê gente vendendo a meia. Sem chulé é mais barato, com chulé é mais caro, que é mais ungida. Você vê contaminações de tudo quanto é tipo. E naquela época já existiam contaminações espirituais. E Noé gritava contra isso. Noé dizia que isso era errado. Noé não ficava com pudores. Ah, não, é um homem de Deus, não posso tocar no homem de Deus. Não, será que ele não está errado? Será que eu não estou indo contra Deus? Não, você não está indo contra Deus, porque a palavra de Deus diz lá no Novo Testamento que esses camaradas sem vergonhas precisam ser denunciados e que se devem ser excluídos do seu meio e que não se deve nem almoçar com esses caras. Não se deve nem sequer manter relacionamento com esses caras que não zelam pela palavra de Deus. Prostituição espiritual. Segunda,
segundo pecado denunciado naquela época por Noé: ódio e violência. A sociedade se tornou violenta. Será que a nossa sociedade é violenta, amados? Sim ou não? O índice de mortalidade do Rio de Janeiro é de 20, oi? É maior do que a do Iraque. O rapaz está falando aqui com toda razão. Se mata mais pessoas no Brasil do que no Iraque. O índice de mortalidade do Rio de Janeiro é de 20,9 para cada 100 mil habitantes. O índice de mortalidade em Maceió é de 56 para cada 100 mil habitantes. O índice de mortalidade em São Paulo é de 10, alguma coisa para cada 100 mil habitantes. O índice de mortalidade nos Estados Unidos é 4, alguma coisa. O índice de mortalidade em Londres, na Inglaterra, é de 1, alguma coisa. Para você ter uma ideia de como é que se mata fácil na sociedade onde a gente vive. Em Londres é 1, alguma coisa. Aqui no Rio é 20. São quase 20 vezes mais. Noé falava sobre isso. Nossa sociedade está corrompida e violenta. E sabe qual é a única solução, amados? Não há maquiagem que dê solução nisso. Porque a maquiagem, as mulheres sabem, a maquiagem tem um tempo de duração. Não é? Você vai numa festa, se arruma toda, faz aquela maquiagem, né, Cristina? Capricha, tal, vai na festa, mas voltou da festa, já não está a mesma coisa. Durante a festa tem que fazer um retoquezinho. Chega da festa, não dá. Vai ter que ir no banheiro e lavar o rosto, passar um creme para retirar a maquiagem. Maquiagem tem tempo de duração. A única solução para o desarmamento dos corações é a pessoa de Jesus Cristo. É o Evangelho. O Evangelho é o único poder que pode tirar as armas, não das mãos somente das pessoas, mas do coração das pessoas. Seja ele um bandido, seja ele um policial, seja ele uma pessoa de família, seja ele quem for, mas tirar as armas, porque não é só o AR-15 que mata. A língua, às vezes, mata mais rápido do que um tiro de fuzil. Estou certo ou estou errado? A língua mata. E tem gente que não tem porte de língua. Mata fácil. Cuidado com a sua arma aí. Terceira coisa que Noé pregava contra os pecados: a imoralidade. Ele seguia o exemplo dos seus pais, que trocaram a graça da comunhão com Deus pela atração física das filhas de Caim. Irmãos, nós vivemos num momento da sociedade em que isso está piorando cada vez mais, e a tendência é piorar, em que o número de piriguetes e o número de piriguetos está aumentando assustadoramente. Eu não posso ir ao shopping que eu fico chocado. Mas anteontem eu fui namorar com a minha gatinha lá no Norte Shopping. E a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente está com frio, mas tem algumas meninas que estão com calor. É esquisito um negócio desse. Esquisito demais. Antigamente, quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, eu não era crente. E para arrumar uma namorada era uma dificuldade. A timidez atrapalhava. Você sabe que eu sou muito tímido, sempre fui muito tímido. A timidez era uma dificuldade. E era raro a menina que desse mole, que desse bola para um rapaz. Hoje é o contrário. Os camaradas saem na rua com o cabelo de Neymar. Tem fila. Só o cabelo. Só o cabelo. Queima, Jesus. Imoralidade. Hoje não é raro você encontrar uma pessoa que já teve 3 maridos, 4 maridos. Tem artista de televisão que já teve 18 maridos.
E isso é divulgado. Fulana vai casar de novo. Mais um! Rotativo, estacionamento rotativo. Esquisito, amados. Mas isso pega. Pare para perceber como é que esses conceitos são inseridos dentro de uma sociedade sem que ela perceba. Nós vivemos na era, as nossas meninas, os nossos meninos, os nossos rapazes, essa geração de jovens de 18 anos, ela é fruto de uma época da geração Xuxa, aonde a Xuxa fez uma produção independente. Lembra dessa frase na época? Foi um escândalo, mas hoje é a coisa mais normal do mundo. A Xuxa divulgava na boquinha da garrafa e fazia concurso de crianças na boquinha da garrafa. Alguém lembra disso? Ou não? Só eu? Só eu daquele tempo? Não, eu e a Mary somos daquele tempo, né, Mary? Evaristo também. A Xuxa fazia concurso de garotinhas, crianças de 6, 7 anos, na boquinha da garrafa. E era maior barato. E está aí uma geração de crianças que dançavam na boquinha da garrafa. Agora é o tchu e tchan. Não é? Acostuma-se. Eu já falei aqui, vou voltar a falar até eu ficar bem velhinho, se Jesus não voltar antes. A estratégia do diabo sempre foi acostumar para contaminar. Sempre foi essa. É quebrar os pudores aos poucos. Vem a Marcha da Maconha durante vários anos. Agora vem na Globo uma campanha pró-libertação das drogas. Que isso parece ser, eles colocam como sendo uma injustiça, mas na verdade, se for aprovado o que eles querem que seja aprovado, a proposta deles, vai facilitar tremendamente o tráfico de drogas. E muito mais pessoas, muito maior número de pessoas vão se tornar viciadas em drogas. E vai refletir nos números da violência. Pessoas vão assaltar mais para poder usar drogas e pessoas vão matar mais por causa das drogas. Isso é fato. Então, cuidado para você não estar sendo aliciado sem estar percebendo. Por que esses pecados tinham que ser denunciados? Porque destruiriam a vida do homem e da sociedade. O homem e a sociedade hoje estão sendo destruídas exatamente por causa do pecado. Você passa embaixo do viaduto da Ilha do Governador, você vê pessoas sendo destruídas por causa do pecado. Você passa em Jacaré ou no Manguinhos, você vê pessoas sendo destruídas por causa do pecado. Que tipo de pecado, pastor? De ceder ao vício. E de pessoas que pecaram vendendo a droga para ela, pessoas que pecaram trazendo a droga, pessoas que pecaram não impedindo a venda da droga, acabam destruindo vidas e destruindo famílias. E amados, nós podemos fazer algo, nós podemos dizer não a isso. Nós podemos dizer. A igreja está muito calada. Mas se a igreja soubesse o valor que ela tem, o peso que ela tem, se a igreja descobrisse a condição que ela tem de dizer não, as recentes pesquisas do IBGE mostram que a população evangélica cresceu em números, cresceu muito. Mas se essa população evangélica soubesse se articular para falar como voz profética, não como voz política, mas como voz profética, ela faria muita diferença na sociedade. Muita diferença. A questão é que falta consciência política, falta consciência profética. Não sei, política que eu digo, não partidária. Estou falando de política no sentido de influenciar a sociedade. Terceira característica de Noé. Noé era amigo de Deus. Lá em Gênesis capítulo 6 mostra isso. Noé era amigo de Deus. Quer ser diferente? Quer ser uma pessoa consagrada? Quer fazer diferença no meio da situação onde você vive? Quer fazer diferença na sua casa? Quer fazer diferença no seu trabalho? Seja amigo de Deus. O que é ser amigo de Deus? São duas coisas
parecendo que são iguais, mas que são diferentes. Uma coisa é ter Deus como amigo, outra coisa é ser amigo de Deus. Geralmente quem é amigo de Deus tem Deus como amigo, mas o foco aqui que Noé, que o texto bíblico está falando sobre Noé, é que Noé era amigo de Deus. Sabe o que acontece com um amigo? Quando se é amigo do outro? Eu sou amigo do pastor Gilmar. Se você vier falar mal do pastor Gilmar para mim, isso nunca aconteceu, estou dando um exemplo aqui porque ele é pastor. Mas se um dia alguém vier falar mal do pastor Gilmar para mim, eu rebato na hora, porque ele é meu amigo. Eu defendo o Gilmar. Volto a dizer que nunca aconteceu isso, de alguém vir falar alguma coisa do pastor Gilmar. Mas ele é meu amigo, e eu vou defendê-lo na hora. Eu não vou aceitar argumentos, eu não vou aceitar que fale mal, eu não vou aceitar que planeje o mal, eu não vou aceitar que tentem derrubar, eu não vou aceitar que intentem o mal contra um amigo meu, seja o Gilmar, seja o menino, seja quem for, Samuel, seja o Denis, seja quem for. Se é meu amigo, eu não quero que o fira. Se é meu amigo, eu não topo que hajam contra alguém que seja meu amigo. Noé se comportava assim. Noé era amigo de Deus. E Noé não suportava, não topava, não entrava no esquema de alguém falar contra Deus ou de alguém agir contra Deus. Noé não participava disso. Noé se doía com aquilo que doía em Deus. O pecado entristece a pessoa de Deus. O erro entristece a pessoa de Deus. A devassidão entristece a pessoa de Deus, porque Deus não criou o homem para ser devasso. Existe até o nome de uma cerveja com essa forma no feminino. Deus não criou o homem para ser devassado, devastado com o impulso sexual que Deus criou. Interessante falar isso. Quem criou o impulso sexual, quem criou a sexualidade, foi o Senhor. Quem criou o seu aparelho reprodutivo, o seu aparelho sexual, foi o Senhor. Quem criou os hormônios, foi o Senhor. Quem criou o ciclo de prazer que a sexualidade, que o sexo dá, foi o Senhor. Tudo isso foi criado por Deus. O problema é que Deus não criou o sexo para lazer. Tem muita gente hoje em dia usando o sexo como lazer, como um playground. E a sexualidade, a vida sexual não foi criada para ser um jogo, uma brincadeira, algo lúdico. Ela foi criada para gerar prazer, mas para gerar prazer permeada pelo amor no casamento e também para a reprodução. Os propósitos são totalmente diferentes. Noé não se acostumava com isso. Graças a Deus. Noé não topava isso. Noé não entrou no esquema. Noé não se vendeu, não se corrompeu, e ele se entristecia com aquilo que entristecia o coração de Deus. Uma pessoa consagrada se entristece por as coisas que ela vê e que ela sabe que entristecem o coração de Deus. Você é amigo de Deus? Então pare para observar as coisas que entristecem o coração de Deus. Se entristeça também e se posicione. Anuncie que o Senhor é um Deus da justiça, que um dia Deus vai trazer a cobrança, vai trazer a responsabilidade sobre cada um de nós. Sobre cada um de nós. Amigo de Deus. Noé se preocupava em saber como é que Deus via os fatos. Noé se preocupava em saber como é que Deus via o plano dele para a família. Tanto Deus tinha um plano para a família, e ainda tem, que Deus preservou a vida de Noé e dos seus.
não preservou só a vida de Noé. A Bíblia não fala muitas coisas sobre o genro de Noé, sobre os filhos de Noé, se eles eram vacilões ou não. Mas a Bíblia fala que por causa de Noé, eles foram guardados dentro da arca. Meu amado, minha amada, se você for um homem justo, uma mulher justa, homem e mulher consagrado, Deus vai fazer uma arca para proteger você, a sua casa, os seus filhos, mesmo diante de uma geração corrompida. Deus nos protege e nos guarda. Deus nos protege e nos guarda. Quarta característica de Noé que o torna uma pessoa consagrada: ele crê na palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Vai lá comigo, por favor. Hebreus 11, 7. Achou aí? Amém? Está pronto? Então vamos ler. Versículo 7 de Hebreus 11. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por quê, amados? Por que ele foi movido? Por santo temor. O que diz a outra versão? Temente a Deus. Muito bem. Movido por santo temor, temente a Deus, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo inteiro e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O que esse versículo diz para a gente? Algo muito interessante, irmãos. Que pela fé, Noé tomou algumas atitudes que aparentemente não tinham sentido. Não sei se você sabe ou se você lembra, mas Noé construiu uma arca, porque Deus avisou que viria um dilúvio para destruir toda a terra, toda a humanidade, exatamente porque a humanidade havia se perdido nas suas concupiscências da carne, com o seu pecado carnal, com a forma como estavam lidando com a sexualidade, com o respeito mútuo, com a violência entre eles, com a tolerância ou a falta de tolerância entre eles. E Deus falou que iria inundar a terra, que iria chover tanto, que iria inundar a terra. Só que havia um detalhe: até aquele momento ainda não tinha caído uma gota de chuva. Noé nunca tinha visto chuva. Aqueles homens e mulheres que iriam ser alvo da chuva de Deus, do dilúvio, ainda não tinham visto chuva. Não sabiam o que era uma enchente, muito menos o que era uma destruição por causa da enchente. Só que Noé era tão íntimo de Deus, tão ligado a Deus, tão amigo de Deus, e Deus tão amigo de Noé, e Deus é o teu amigo. Deus é amigo, é teu amigo, meu amado. Você gosta disso? Diga um aleluia aí. Aleluia. Às vezes nós até não somos tão amigos de Deus quanto deveríamos ser. Não é verdade? Eu pelo menos me considero assim. Mas Deus continua sendo meu amigo, seu amigo também. Naquela época Noé, mesmo sem ter noção do que era chuva, ele construiu algo. Ele obedeceu a Deus. Ele creu que Deus iria fazer o que estava falando. E uma outra coisa que eu também acho interessante é que Noé viu um mundo ao seu redor e não falou algumas frases que nós de vez em quando falamos. Veja se a gente não fala essas frases. O mundo mudou. As coisas estão de ponta cabeça mesmo. Não há nada que eu possa fazer. Algumas coisas tipo, no meu tempo não era assim. Hoje em dia o mundo está perdido. Algumas frases dessas que a gente solta de vez em quando, dizendo da nossa inconformidade com o que a gente vê, mas ao mesmo tempo se conformando com a situação que a gente vê. Noé não se conformou. Noé anunciou que a justiça de Deus viria sobre os outros,
mas ele percebeu que não conseguiria mudar a cabeça de todo mundo, como eu e você também não vamos conseguir mudar a cabeça de todo mundo. Porém, Noé criou, ele construiu, ele obedeceu à voz de Deus, e Deus lhe deu um escape, e ele acreditou nesse escape, e começou a investir nisso. Noé começou a construir algo que fosse protegê-lo e proteger a sua família, tanto da corrupção da humanidade, quanto do castigo de Deus sobre a humanidade por causa da corrupção. Ei, amados, nós estamos no meio de um mundo mau, mas há uma providência divina para que nós guardemos a nossa mente, para que nós guardemos a nossa vida, para que nós guardemos a nossa casa, para que nós guardemos o nosso coração, para que a gente continue sendo justo e íntegro, se a gente quiser, guardado debaixo da provisão do Senhor. Noé não jogou a toalha, Noé não desistiu, Noé não foi para o botequim beber cachaça junto com os outros. Noé não foi observar as mulheres que passavam nas ruas daquele lugar. Noé estava ocupado construindo uma arca para preservar a si mesmo, a sua família, a sua geração, os seus bisnetos, os seus tataranetos. Qual é o legado que você está deixando, que eu estou deixando para a nossa geração? Qual é o legado? Qual é a herança que a gente vai deixar? Talvez mais importante do que deixar uma casa, 2, 3, 5, 10 apartamentos, seja mais interessante você deixar um perfil de vida, de não se contaminar, de não deixar se contaminar com o padrão das coisas que estão totalmente distorcidas perante a palavra de Deus. Certamente, amados, a melhor herança que você pode deixar para os seus familiares futuros, para os seus netos, para os seus filhos, para os seus bisnetos, tataranetos, é a fome e a sede e a obediência à palavra de Deus. Porque isso aqui, esse livro aqui, mudou a vida de muita gente, mudou a sua vida, diga um amém aí. Mudou a vida de muita gente, ainda muda e sempre terá o poder de mudar a vida de pessoas. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Mesmo que alguns da sua casa não creiam, não recebam, não a pratiquem, semeie. Um dia vai germinar. Um dia vai germinar. Um dia a semente vai brotar. Mesmo que você tenha criado filhos ou esteja criando filhos com o maior amor, com a maior devoção, ensinando, como diz a Bíblia, ensinando o caminho em que deve andar, e que de repente eles tenham saído do rumo, creia que o Senhor vai trazê-los de volta, porque a semente está lá plantada no coração deles, e um dia eles vão despertar. Como nós vemos na igreja, de vez em quando, um filho voltando a casa, do pai. Noé cria na palavra de Deus. Conforme tudo que Deus fez, falou para Noé, Noé assim fez. Ele preparou-se junto com a sua família. Eu quero concluir dizendo que hoje, mais do que nunca, e os tempos ficarão cada vez mais difíceis. Não tem a menor dúvida que os tempos ficarão mais difíceis. Eu não tenho a menor dúvida. Cada dia vai ficar mais difícil. Eu não sei se você sabe, mas é na Coreia do Norte, se eu não me engano. Agora eu não lembro qual país. Eu acho que é Coreia do Norte. Coreia do Norte recentemente matou 70 mil cristãos. Só porque eram cristãos. A primavera árabe, que é cantada em verso e prosa pelos jornalistas, especialmente da Globo, a primavera árabe está acontecendo no Oriente Médio. Nada mais é do que o avanço do islamismo, do que o avanço dos muçulmanos tomando o poder em vários países da Ásia, tirando ditadores, sim,
mas implantando uma nova ditadura muçulmânica, islâmica. E isso reflete diretamente no cristianismo, na perseguição aos cristãos. Os dias vão ficar cada vez piores. Não tenha dúvida disso. Mas, mais do que nunca, precisamos ser e fazer como Noé. Se você mantiver a sua fé e a sua firmeza, Deus vai proteger você. Você crê nisso aí? Levante sua mão e diga: o Senhor vai proteger a minha vida e a vida da minha família, em nome de Jesus. O que Deus está buscando? Deus está buscando pessoas consagradas. O que são pessoas consagradas? Pessoas justas e retas. Ouça o que eu estou dizendo para você. É possível ser justo e reto, mesmo diante de uma geração tão corrompida. Aliás, é necessário. Qualquer pequeno desvio que você dê, vai levar você a um desvio muito maior. Guarde isso no seu coração. Existem valores que você pode até flexibilizar, mas a maioria dos valores são inegociáveis. Quer as pessoas ao seu redor compreendam ou não, são inegociáveis. Não entre nessa do politicamente correto. Entre na do teologicamente correto, naquilo que Deus quer para a sua vida. Amém, amados? 2, Deus espera que sejamos pregadores da justiça. Sabe o que é um pregador da justiça? Muitas vezes é uma pessoa que parece insuportável. Porque para você arrumar uma inimizade, basta que você diga a verdade. Tem muita gente que não gosta de mim, porque eu já disse a verdade para muita gente. E a verdade às vezes confronta o estado de letargia, confronta o estado de pecado, confronta aquilo que a pessoa não quer ouvir. É preciso falar com mansidão, mas é preciso ter a voz profética. A voz profética é a voz daquilo que diz está errado. O Senhor não quer isso. O Senhor tem outro plano, outro propósito. Você quer viver uma vida abençoada? Então não viva assim. Viva como Deus quer que você viva. Viva o padrão de vida que Deus quer. Ah, pastor, Deus tem vida em abundância. Sim, vida e abundância, mas diante e submisso à palavra e à vontade de Deus. Não é uma vida irresponsável em abundância. É uma vida comprometida em abundância. 3, Deus espera que sejamos amigos de Deus. Ou seja, que a gente se incomode com aquilo que o nosso amigo se incomoda. Se o meu Deus se incomoda com algo, eu não posso fingir que eu não me incomodo. Eu não posso passar ao lado. Eu não posso deixar para lá, porque o meu amigo está incomodado. Então, se o meu amigo se incomodou, se alguém feriu o meu amigo, se alguém achincalhou o meu amigo, eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar fingindo que não vê. Eu não posso dar uma de João sem braço, como diz aí fora o ditado popular. Eu não posso, porque ele é meu amigo. Ele é meu Salvador. Ele é tudo para mim. Ele governa sobre a minha vida. Ele me comprou e me comprou por preço de sangue. Ele transformou a minha vida. Eu era um perdido e Ele me achou. Você se lembra do que Jesus fez pela sua vida, meu amado? E Jesus faz na vida das pessoas conforme a gente diz da necessidade de mudança. Se não houver profetas, como as pessoas vão saber que precisam mudar? O profeta choca, incomoda, às vezes é chato, mas é necessário.
para apontar o erro, para apontar o pecado e para apontar, mais do que isso, a necessidade e a possibilidade de mudança e ter um encontro com o Salvador. O profeta aponta a solução. Não só faz a denúncia, mas aponta a solução. 4, e última coisa. Uma pessoa consagrada é uma pessoa confiante na palavra de Deus. É uma pessoa que confia na palavra de Deus. Irmãos, escutem. Deus falou para Noé que ia mandar chuva. E mandou. Deus falou para Noé construir uma arca no meio do deserto, sem nunca ter visto chuva. Que negócio esquisito. Deus deu as medidas certinhas. As características da arca, o tipo de madeira, o tipo de fechamento das frestas com betume. Deu as dicas, deu o projeto, deu as características, o tamanho. Aquilo deu um trabalho tremendo para Noé. Mas Noé fez. Noé obedeceu. Noé creu. Ele obedeceu porque creu. Sabe o que Deus diz para a gente hoje? O que a palavra diz para a gente hoje? Diz para a gente hoje buscar ao Senhor, enquanto se pode achar. Ou seja, vai ter um tempo em que as pessoas vão buscar o Senhor e já não mais vão achá-lo. Então busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca o Senhor enquanto Ele está perto. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz para que eu e você sejamos sal da terra e luz do mundo. Sabe o que significa isso? Significa que eu e você podemos, devemos, o Senhor espera que eu e você façamos a diferença, demos um toque especial, um pouquinho de sal, salgar, temperar o lugar e as pessoas e as gerações que virão da nossa casa, da nossa linhagem, as gerações que virão, mas que tenham o nosso sal, que tenham o nosso toque, que tenham a nossa impressão digital, que tenham a nossa voz ecoando nos seus corações. Amém, amados? Sabe o que Jesus fala? Jesus fala que vai voltar. Vai voltar. Ele vai voltar. Engraçado é que Jesus ainda não voltou. As pessoas não viram Jesus voltar. Alguns creem porque leem na Bíblia, ou porque a história da humanidade diz que houve um Jesus humano, e na Bíblia mostra um Jesus humano e também divino. Então algumas pessoas sabem, têm informação de que Jesus já veio. Outras já nem veem Jesus como um ser divino. Veem Jesus como Gandhi, como Sócrates, como um homem acima do padrão normal, mas um homem, não divino. Outras já nem veem mais Jesus como um homem. Não, isso aí é história da carochinha. A Bíblia foi inventada por homens. Mal elas sabem o que a Bíblia passou a nível de testes durante esse tempo todo, comprovando que a Bíblia é fiel e é digna realmente de toda aceitação como sendo palavra inspirada. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Amém, amados? A Bíblia não contém palavras que são de Deus. Se assim fosse, pessoas usam esse argumento, se assim fosse, se tiraria trechos da Bíblia que as pessoas, a seu bel prazer, diriam que não é inspirado. Ah não, o grupo gay então tira da Bíblia os textos que falam contra o gaysismo. O grupo dos fumantes tira da Bíblia os textos que falam sobre preservar o seu corpo, porque é tempo do Espírito Santo. E por aí vai. Os assassinos tiram da Bíblia o texto que condena os homicidas. Por aí vai. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é, de maneira completa, a palavra de Deus e nada pode ser retirado dela. Deus espera que a gente creia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E a sua igreja não é a denominação CCNV, a denominação aqui do lado, a Assembleia de Deus Brasas Vivas.
A sua igreja é uma igreja invisível, é uma igreja formada pelos cristãos, pelos servos de Deus, que estão em todos os lugares onde o nome de Jesus é pregado e que servem a Deus com idoneidade. Deus vai chamar os justos e íntegros à presença dele. Cabe a você duas coisas esta manhã. Primeiro, avaliar se Deus te considera justo e íntegro. Isso não sou eu quem avalia. Graças a Deus não sou eu. Homem nenhum tem esse poder, essa autoridade, essa qualificação. Aqui nós não avaliamos nem quem pode tomar a ceia ou não pode tomar a ceia, porque cremos que isso é de fórum íntimo. Cremos que cada um precisa avaliar a si mesmo, porque as consequências vão vir sobre cada um de nós. Segunda coisa, além de avaliar se você é um homem justo e íntegro, uma mulher justa e íntegra, você precisa avaliar se você tem anunciado que vai chover, que vai vir uma chuva torrencial. Eu estou usando a chuva como ilustração. Deus fala que a segunda vinda não será da mesma forma que a primeira, então não deverá ser em forma de inundação, de chuva. Deverá ser de outra forma. Qual? Não se sabe exatamente. Mas você precisa anunciar que vai haver um dia em que prestaremos contas. Vai haver um dia em que a gente vai chegar diante do Senhor e vai dizer: Senhor, eu te servi. E o Senhor vai ter duas respostas para essas pessoas. Você lembra quais são as respostas? A primeira é: vinde, benditos do meu Pai. Entre para a bênção que vos está reservado. E a segunda é: apartai-vos de mim, malditos, os que praticais iniquidade. Não vos conheço. Nós precisamos anunciar. Evangelho é anunciar que Jesus Cristo existe, que Ele veio para nos salvar e que Ele vai vir nos buscar para ir morar no céu. Você vai morar no céu, diga um aleluia aí. Eu vou. Estamos juntos? A gente se vê lá? Amém. Estamos com pressa? Não. Não estamos com pressa. Mas é preciso fazer diferença, amados. Os dias são maus, se tornarão péssimos, mas nós poderemos ser as mesmas pessoas, anunciando que Jesus Cristo salva, anunciando que Jesus Cristo vai voltar para buscar os seus. Amém? Vamos ficar de pé, povo de Deus. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Homens e mulheres justos e íntegros, justas e íntegras, vamos agradecer ao Senhor por tão grande bênção que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Vamos agradecer ao Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, primeiramente pela tua salvação. Da mesma maneira que tu fizestes algo maravilhoso na vida de Noé, tu tens feito na nossa vida, Senhor. Tu tens nos cuidado, tens cuidado de cada um de nós, tens enchido o nosso coração com a tua alegria, Senhor, com a tua beleza, com a tua santidade. Senhor, muito obrigado, porque da mesma forma como Noé não estava sozinho, nós também não estamos sozinhos, Senhor. Senhor, da mesma forma como Noé colocava a sua face, o seu rosto para fora da janela e via tantas coisas fora do eixo, nós também vemos, Senhor. Nós também olhamos para a televisão, olhamos para as pessoas que estão no ônibus, olhamos para as pessoas na calçada, no shopping, e vemos tantas coisas fora do eixo da tua vontade. Senhor, da mesma maneira que o Senhor colocou o inconformismo no coração de Noé, coloca também no nosso coração, Senhor. Coloca no nosso coração uma palavra de pregação da justiça, dizendo que o Senhor é justo, de que o Senhor está olhando para todas as coisas e de que é hora de mudança, é hora de voltar para os braços de Deus, é hora de reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Senhor, da mesma forma que o Senhor guardou a vida de Noé, deu a Noé uma chance de guardar a sua família por ser ele justo e íntegro. Dá-nos a mesma chance, Senhor. Faz com que a gente não desista de ver as coisas certas nos lugares certos.
Faz com que a gente não desista, Senhor, de ver na vida dos nossos queridos a Tua palavra sendo prática, sendo, Senhor, usual, sendo praticada no dia a dia. Senhor, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá sabedoria, nos dá fé para construirmos arcas que preservem as nossas vidas, arcas que preservem a vida dos nossos queridos, arcas que preservem, Senhor, a Tua criação em nossas vidas. Senhor, nós cremos num Deus que nos sustenta, num Deus que nos mantém, num Deus que já avisa, já tem avisado desde que veio, de que Ele voltará para buscar os seus e reinar eternamente. Senhor, nós ansiamos por esse dia, de ter um encontro contigo, de morar nos céus, de nos ver livres, Senhor, de todo tipo de corrupção, de todo tipo de bandidagem, armada e não armada, de todo tipo, Senhor, de lascívia, de todo tipo, Senhor, de impunidade, de todo tipo de violência. Nós ansiamos nos ver livres disso. Mas enquanto aqui estamos, Senhor, que se cumpra a oração sacerdotal de Jesus, que nós estejamos no mundo, mas que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor olhe para nós e veja em nós pessoas justas e íntegras, que buscam pregar a Tua palavra e viver as Tuas ordenanças. Guarda-nos, Senhor, guarda a Tua igreja, guarda, Senhor, os fiéis ao Senhor, dá-nos, Senhor, um senso cada vez mais de submissão ao Senhor e à Tua palavra, mesmo que a gente seja motivo de chacota por alguns, mas nós queremos ser aprovados pelo Senhor. É isto que nos importa. Guarda-nos, Senhor, leva-nos para casa na Tua paz, na Tua bênção, que tenhamos um almoço maravilhoso, Senhor, e que tenhamos alegria para vir à Tua casa logo mais celebrar o Teu nome. Leva-nos para casa, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as consolações, o poder, a força, a fé que o Espírito Santo produz, esteja sobre vós, povo de Deus, e sobre todo Israel de Deus, espalhado na face da terra, agora e para sempre. E que o povo de Deus diga amém. Dê um glória a Deus, amados, e aplauda o Senhor, aquele que nos sustenta.